Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Newdman, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre as tendências de cabelo para 2023, cara. Sim, chegou o momento, como a gente sempre faz aqui, das tendências. Bora lá! Mas antes que eu faça aquela paradinha tradicional aqui já, de mostrar aí corte por corte, mostrar várias inspirações, já peço pra você que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixa aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar o vídeo de novo, você fique sabendo, receba aquela notificação. Também não esquece de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto da Newdman, também está no nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação, partir para esses vídeos. Então, rapaziada, para dar aí uma linha geral para vocês de quais são as tendências aí para o ano que vem, obviamente para o finalzinho desse, vai permanecer aí a textura. Ele já vem bastante em alta aí nos anos anteriores, né, em 2022, nesse ano passado também, e vai permanecer. Então você vai ver alguns cortes que vão continuar, que a gente fez já em 2022, outros vão entrar, né, alguns vão sair, mas principalmente também fica bem ligado em algumas questões ali que não são cortes em específicos, e sim alguns elementos que você consegue adicionar até em diversos tipos de cabelo, fechado? Vamos começar então com esses cortes, vamos parar de enrolação. E o primeiro que a gente vai falar é o zigue-zague part, cara, que já é, como eu falei, algum elemento que você consegue colocar até em diversos cabelos. Basicamente, como o próprio nome diz, zigue-zague part é uma repartição, só que ao invés de ser aquela repartição linear, normal, ou com risco de navalha e tudo mais, que você só faz uma risca em algum lugar, o zigue-zague part é você fazer essa repartição com navalha só com algum tipo de desenho, normalmente algum desenho que faça essa pegada de zigue-zague. E aí pode ser alguma coisa mais em S ou realmente um desenho mais diferente ali, você pode fazer normalmente, né, com o cabelo mais raspado, você fazer esse desenho com a Gillette, ou se você preferir, faz um corte normal e usa esse zigue-zague para fazer na parte lateral. Nosso segundo corte é o corte médio ali, texturizado com fade, cara. Esse é um corte que já estava no ano passado e se manteve para esse, que realmente é um dos que mais está em alta, cara. Se você tem um cabelo ali mais ondulado ou um cabelo cacheado, ele vai ser perfeito para você. Nada mais é que você deixar ele ali numa pegada mais média para ficar ali, para mostrar que ele tem textura, né? Porque se você deixa o cabelo muito curtinho, é difícil ver ali que ele é ondulado ou que ele é encaracolado e tal. Então deixa ele médio para mostrar que realmente tem aquela textura, e aí você utiliza ou deixa ele ao natural, só com uma hidratação legal, ou se você dá ainda mais textura para ele, você coloca ali um grooming, dá uma amassadinha com a pomada no cabelo para ele dar essa ondulação, e aí você deixa ele mais arredondado na parte de cima, e da parte laterais você faz o famoso degradê ali, pode ser na 0, pode ser na 1, basicamente aquela progressão de máquina, né, que começa na mais baixa e vai aumentando ali, as máquinas ficando cada vez maior o seu cabelo, até chegar nesse cabelo mais médio na parte de cima. Para quem tem aí o cabelo um pouquinho mais liso ou quer uma pegada um pouco diferente, o cabelo um pouquinho menos encaracolado, a gente tem uma segunda opção com o cabelo um pouquinho mais médio ali, também texturizado, que é o cabelo texturizado com a franja. E aí você vai precisar de um cabelo um pouquinho mais fino ou talvez menos encaracolado, onde você vai também deixar um volume dele ali médio, talvez até um pouquinho mais longo, e aí você vai fazer a franja jogada bem pra frente com bastante textura. A textura, como vocês estão vendo nas expressões de foto, é realmente deixar o cabelo ali com movimento, deixar ele super lisão e tudo mais, ele vai ficar meio armadão ali, super bonito, com os cabelos ali com a direção ali toda oposta, bem se cruzando, fica bem bonito. E aí, realmente, para você fazer a textura, de novo, você tem que fazer uma pomadinha ali de efeito mais médio, ali, nada muito forte, passar um pouquinho, dar uma amassadinha, ou se você já tem o cabelo ali mais ondulado ou mais encaracolado, que ele já fica com a textura mais natural, é só você realmente fazer o corte, cuidar com uma boa hidratação, que ele já vai ficar interessante. E aí na parte de baixo, né, você pode também fazer o fade, fazer o degradê, ou deixar ele mais naturalzão mesmo, que fica bem legal também. Outro corte bem interessante que eu acho que tá aqui desde que eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube, já há uns 3, 4 anos, é o Fox Rocks, cara. Ele veio só com algumas diferenças agora, uma modernização dele. Basicamente, ele a galera chama também de semi-moicano e tudo mais, porque ele tem uma pegada meio pra frente, assim, tanto na parte de cima quanto na parte aqui do topete, quanto também na parte aqui da nuca, ele tem a finalização em V com bastante volume. Antigamente, como eu falava dele aqui, você realmente pegava uma pomada e deixava ele bastante para cima e para frente. Hoje, como tá essa pegada mais de textura, de um cabelo mais volumoso, um pouquinho mais natural, ele ainda tem esse formato de ter finalização em V, com volume, também é penteado para frente, só que ao invés de você usar um modelador um pouquinho mais forte, ele ficar um pouquinho com os fios mais retos e para cima, mesmo que for para frente, ele vai ficar um pouquinho menos essa questão de
de altura e mais uma questão de sentido mesmo. Então você vai deixar o cabelo médio, vai dar uma textura para ele, como eu já falei aqui, com a pomada, com o grooming também, que dá um volume no cabelo, com o pó modelador também. Você consegue dar essa textura, dar esse volume um pouquinho maior nele, vai pentear ele um pouquinho para frente, só com um pouquinho de movimento para cima, e aí ele já vai ficar bonito ali, sem ter muito segredo, cara. E na parte aqui da nuca, você realmente só dá uma amassadinha nele para também dar um volume, ele já vai ter a finalização e vem naturalmente, vai ficar legal. Uma outra coisa bem legal nele é o low fade, que também é um dos elementos que está bem em alta, que é basicamente você fazer esse degradê, ao invés de começar no meio da sua cabeça, ele vai começar bem baixinho, então a zero vai ficar bem baixinho do seu cabelo e depois ele já vai ter a progressão de máquina com o seu cabelo um pouquinho mais alto. Um outro elemento bem legal, como eu já falei aqui, que você pode fazer um estilo dele só, que é simplesmente deixar o seu cabelo ao natural texturizado ali de médio para curto, cara. Então ao invés de você fazer algum tipo de corte específico, mais arredondado, com franja, como a gente já mostrou agora, você tem a opção de deixar seu cabelo um pouquinho ali médio, nada muito comprido ou muito longo, com muito volume, como a gente mostrou nas outras fotos, e aí você só faz a texturização nele. Se você já tiver o cabelo do lado, como a gente sempre comenta aqui, o cacheado já vai ficar natural. Se você tem o cabelo ali um pouco mais liso, mais fino e tudo mais, é só você, como eu falei, pegar uma pomadinha e dar uma amassadinha nele, dar uma mexida para ele dar esse volume, dar esse impacto um pouquinho mais ondulado ali. E aí você simplesmente vai deixar da forma que tá. Você não vai fazer nenhum tipo de topete, não vai deixar nenhum tipo de franja, ele vai ficar ali ao natural, não vai ter nenhuma finalização muito diferente na frente, e o que vai deixar ele bonito é justamente ele estar todo texturizado. E aí na parte aqui da região baixa, ou você pode deixar um pouquinho mais de volume, também dar uma texturizadinha nele, ou você pode fazer o degradê, fazer algum tipo de raspagem, ou até algum tipo de risca de navalha, fica bem legal, e até aquele zigue-zague part que eu mostrei lá no nosso primeiro inspiração. Um outro elemento bem legal que vai junto aí com aquele zigue-zague part que eu falei lá na primeira inspiração é o covered part, cara, que basicamente também é a mesma questão do desenho de navalha na divisão do cabelo, só que ao invés de você fazer um zigue-zague como a gente falou lá na primeira foto, a primeira inspiração, é você fazer uma divisão em curva. Então ele começa mais no centro da sua cabeça, ele faz uma leve curva para conseguir dividir o cabelo. Nesses casos, como não é um desenho tão específico e tudo mais, que pega todo o cabelo, você pode ali pegar as mesmas inspirações que a gente já falou em vários outros vídeos sobre o side part, que basicamente é você realmente dividir o cabelo numa região um pouquinho mais para cima, dividir ele e aí ele fica uma parte com volume, a divisão com navalha e uma outra parte também com volume para depois vir o degradê. Nesse caso, ele também vai começar mais ou menos da sua cabeça e vai fazer essa curvinha, então você também pode deixar cabelos um pouquinho mais volumosos, onde de um lado vai ter um volume maior, de outro um volume um pouquinho menor, para depois vir o degradê, fica bem legal também. Ele é um pouquinho mais simples do que o zigue-zague part, mas realmente fica bem estiloso, é um detalhe bem interessante. Um outro corte bem legal, cara, um estilo que eu gosto bastante é o pompador, e nessa versão mais moderna, a gente até falou do pompador várias vezes aqui em outros anos, só que ele foi, a cada ano ele foi se modernizando um pouco, porque naturalmente o pompador, ele nada mais é que um cabelo bem arrumadinho ali, onde você vai fazer um topete em formato mais de onda, mais arredondado para trás, e aí ele vai descendo como se fosse uma onda mesmo até a sua nuca. Então ele começa mais alto ali no topete, e aí ele vai descendo, então você vai jogando ele mais para trás. Então quanto mais vai vindo até a nuca, mais ele vai descendo. Então ele tem um formato mais único, certinho de ir para cima e vai descendo como se fosse uma onda mesmo. Antes era só com pomada mesmo de fixação mais forte, com o cabelo bem certinho para trás. Com o passar do tempo, que foi tendo essa pegada aí de mais textura, um cabelo mais volumoso, algo mais desconectado, mais ali texturizado, ele também aí se adequou a isso. Então o que mais está em alta agora para o ano que vem, agora para o finalzinho desse ano, é você fazer um cabelo um pouquinho mais curto, nada muito longo, faz essa pegada, como eu falei, de ter essa questão de ser um pouquinho mais alto no topete e descendo até chegar na sua nuca, só que você no meio desse caminho, ao invés de ser algo super linear, você vai fazer a textura no cabelo, vai dar volume para ele, vai às vezes deixar ele um pouquinho mais espetado, com os fios mais ali desconexos, ele vai ter o formato de onda mais alta e descendo, só que no meio desse caminho ele vai ter toda essa textura, todo esse volume que vai ficar bem legal, desconecta, e uma pegada bem casual e bem moderna. Uma ótima opção também para os cabelos crespos, cara, é o low fade com os nudders mais longos. Ele ficou bem conhecido ali no corte do Jimmy Butler, que é um jogador de basquete ali super famoso, ele tem esse estilo já há bastante tempo e está cada vez ficando mais famoso, cara, porque os nudders, né, já são uma tendência muito alta para o cabelo crespo, em vários formatos ali, fica muito estiloso, realmente. Eu acho que fica muito da hora para mim, eu acho que é uma das pegadas que mais estão em alta aí do cabelo crespo, e a diferença desse
é que muitas vezes os estilos mais normais que estão fazendo são os noodles um pouquinho mais curtos, um pouquinho para frente, então ele fica um pouquinho mais centralizado. Nesse caso não, o cabelo fica mais quadradão porque os noodles começam desde aqui do comecinho do topo da sua cabeça e fica bem alto, como se fosse formando quase um quadrado. E claro, por ele ser bem longo, aí na pontinha ele dá alguns noodles vão dando umas caidinhas, então ele fica bem interessante, com muito volume e com esse formato diferente dos tradicionais. E aí a parte de baixo você faz o low fade, que é aquele fade que eu falei anteriormente, que é começando um pouquinho mais baixo, degradê, e aí as máquinas mais altas vão começando um pouquinho mais antes ali do meio da sua cabeça. Seguindo a tendência aí dos texturizados, temos aí o cabelo longo texturizado, cara. Esse, para quem tem o cabelo ondulado ou cacheado, vai ser obviamente o mais fácil, porque é só você deixar ele realmente mais longo, né, médio para longo, deixando ele cair bem, e aí você realmente só cuida de uma hidratação legal, porque ele naturalmente já vai ter um volume, vai ter uma textura, os fios já vão estar mais desconexos, não vai ter nada muito certinho, muito liso ali, então facilmente você consegue utilizar ele já estava em alta no ano passado e vai permanecer nesse. Novamente, para quem tem o cabelo um pouco mais liso, que não tem tanto volume assim no cabelo, ele fica uma coisa mais escorrida, aí o legal é que você realmente pega uma pomadinha de efeito ali médio, dê uma amassadinha nas pontas, vai brincando um pouquinho ali para ele dar um volume, ou usa um grooming, como eu falei também, ele é um modelador que dá bastante textura, ou até o pó modelador também ali em pouca quantidade, você vai dando uma amassadinha nele, ele também vai dar um volume maior e você vai acabar com essas amassadinhas texturizando bastante ele e realmente deixando só o natural, vai ficar bem legal. Mohawk com risco de navalha também, com dois tipos de degradês diferentes, está bastante em alta, cara. O Mohawk, para quem não sabe, é o famoso ali moicano. Claro que não é aquele moicano tradicional, que é aquele cabelo central ali, que é super alto, o cabelo super espetado e tudo mais. Ele sofreu também algumas modernizações aí, no próprio corte aqui que a gente vai mostrar as fotos, tem muitas variações dele. Mas basicamente ele vai manter aquele padrão de ter um cabelo central um pouquinho mais alto, mas primeiro que ele não vai ser algo super altão ali, com os fios super espetados ali, com um modelador super forte que fica super fixo os fios, ele vai ser ali bem menor, ele vai ter uma fixação bem mais maleável, porque novamente a textura, essa coisa mais desconexa é o que está mais em alta, então vai ser mais uma pegada, um cabelo mais volumoso com essa faixa de moicano do que um cabelo que seja super alto e super bem estruturado. Então ele vai ser um pouquinho mais baixo. E aí, a grande pegada desse estilo que você pode colocar para vários outros aqui que eu já comentei, é uma pegada de um duplo degradê com uma divisão de risco de navalha, que basicamente é o risco de navalha aqui no meio da sua cabeça, na parte lateral, onde na parte de baixo vai ter um degradê na zero até progredindo de máquina até chegar nesse risco, e depois do risco tem um outro degradê que aí pode ser tanto na zero de novo quanto alguma outra progressão de máquina. Então, ao invés de ser uma progressão contínua da zero até ir aumentando seu cabelo, vai ter ali um meio termo que você consegue dar uma brincada aí com outros tipos de degradê. Então também é um elemento que está bem alta para esse ano, que você pode colocar em outros cortes. Outra coisa bem legal que tem bastante nas fotos que a gente está mostrando aqui de inspiração do Mohawk é que o que está bastante em alta é você cortar um pouquinho na parte da franja, na parte frontal da sua cabeça ali, ao invés do cabelo, do corte, dependente de qual seja ele, começar certinho no comecinho ali da sua testa, tá muito em alta, você deixar ali pelo menos uma faixazinha de cabelo raspado e só depois, atrás dela, você começar o cabelo. Mesmo com o topete, você vê que tem ali uma marcação raspada da cabeça e aí depois, sei lá, um dedinho, 1 milímetro ali, aí sim começa o corte. Isso é para definir um pouquinho mais o perfil e tá muito em alta pro ano que vem também. E nosso último corte, não podia deixar aí de faltar, corte que está muito em alta entre a galera, não é uma questão de opinião pessoal, mas que está ali na moda, a gente tem que colocar aqui, né? É minha obrigação. Não sei se vai perdurar para o ano que vem, porém, a gente colocou aqui nosso último calvão de cria, né, cara? Esse corte que está cada vez mais famoso entre a galera, começou muito como uma zoeira, mas tem muita gente realmente que anda fazendo esse corte, então eu me senti na obrigação de colocá-lo aqui no finalzinho, aí fica mais como uma dica bônus para vocês. Se você nunca viu o calvão de cria, tá passando aí nas inspirações, nada mais é que você meio que fazia uma inversão. Ao invés de deixar raspado as laterais e com o cabelo a parte de cima, você vai deixar raspado a parte de cima, na zerona,
e vai colocar algum tipo de volume nas laterais. Tem algumas outras variações ali que você faz ali algumas entradas grandes, não raspa 100% a parte de cima, e sim raspa as laterais como se fosse ali uma super entrada, por exemplo. Realmente tá ficando famoso esse tipo de corte, não é um corte que eu acho que é super bonito, não tem nada a ver com as tendências que a gente mostrou aqui, porém a gente tem que colocar aqui o que tá bombando, né, cara? Não sei se essa moda vai continuar para o ano que vem, já que o nosso vídeo é para o ano que vem, mas te sentindo a obrigação de colocar aqui no finalzinho para você, e você avalia aí se você curte ou não. Rapaziadinha, foi esse videozinho rápido para vocês aí das nossas tendências. Pode ficar ligado que agora a gente vai fazer aí vários vídeos de tendências de cabelo. Também vamos fazer de estilo de moda principalmente, mas a gente vai dividir aí cabelo crespo, cabelo liso, cabelos com degradê. A gente vai aí abrindo vários estilos para você que quer algo mais específico, fechado? Então fica ligado que nas próximas semanas vai começar a sair vários vídeos de tendência masculina aí de cabelo para 2023. Se você curtiu esse vídeo, curte aí. Se você quer falar alguma coisa, comenta. Se tem algum corte que você curtiu, comenta aí. Se tem algum corte que eu não coloquei aqui que você acha que tá muito tendência aí, pode colocar também. Vamos trocar ideia todo mundo, fechado? Como falando no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com a paradinha toda e claro, segue nossas redes sociais, tanto as minhas quanto lá no Newdman. Também acesse nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Tem muita coisa bem legal lá. Quando o assunto é cosméticos, principalmente nossa linha de barba, que é nosso shampoo, balm e óleo, nosso lançamento. Também nosso sabonete íntimo masculino, muito legal, nosso lançamento. Sem contar que a gente já tinha a nossa pomada modeladora para cabelo e o nosso elixir de crescimento de barba. Também tá bem legal, entra lá no site, tem preços super acessíveis para você e tá com qualidade ali premium, fechado? Como fala no finalzinho aqui também, a gente faz nosso podcast da terça-feira às 8h30 da noite, que a gente faz ao vivo aqui no YouTube e depois distribui para qualquer plataforma de podcast que você preferir. Então, se você não tiver tempo para parar e assistir, você consegue ouvir no decorrer do dia. Então, se você nunca assistiu ou ouviu pelas anteriores, se você curtir, cara, prestigia a gente, vai lá, terça-feira, 8h30 da noite, manda sua mensagem que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!